Quais são os principais ensinamentos que todo homem precisa saber sobre o livro A Ciência de Ficar Rico? Eu estava dando uma lida nesse livro e aí tem muitos pontos interessantes. Esse livro, inclusive, foi o livro que inspirou O Segredo. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro ou já leram, mas que é outro livro muito bom. Se vocês quiserem, depois eu posso dar uma lida nele e fazer um review aqui com alguns ensinamentos também. Mas enfim, voltando para a ciência de ficar rico, basicamente ele traz uma promessa, né, de que existem certas coisas que se um homem faz, ele vai se tornar rico, porque é como se fosse uma lei da gravidade, né, que funciona aqui, funciona no Japão, funciona nos Estados Unidos, funciona em qualquer lugar. Se eu pego uma caneta, um objeto e eu solto, ele vai cair, porque isso é uma lei, isso é uma regra. Esse livro diz que tem as regras, as leis, basicamente o passo a passo que se você fizer, você vai ser rico. Essa é a grande promessa por trás desse livro. Eu dei uma lida nele, é uma leitura bem tranquila, não é um livro muito grande, então para você que às vezes não tem muito hábito da leitura e quer começar a ter, é um livro que eu recomendo como primeiro livro, um dos primeiros livros para se ler. Mas para você que não quer ler o livro e quer ter o conhecimento que está dentro dele, relaxa que eu vou te passar aqui agora quais são os 7 principais aprendizados que eu tirei desse livro. Então, antes de tudo, você se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo. Meu nome é Breno Lisboa e eu vou ser o seu professor para te ensinar a matéria da ciência de ficar rico. Meu primeiro ensinamento que eu anotei aqui, que todo homem precisa aprender, nada mais é do que usar a mente para manifestar a matéria. Esse ensinamento é muito bacana porque basicamente ele diz que tudo que é matéria, né, tudo aquilo que é palpável, basicamente se manifesta aqui primeiro. Então, a gente tem que criar uma imagem daquele bem material, daquela posse que a gente quer ter, daquela conquista financeira na nossa cabeça. A partir do momento que a gente cria a nossa ideia, o nosso grande objetivo na nossa mente, a gente materializa isso na prática. É isso que quer dizer com usar a mente para manifestar a matéria. Você primeiro tem que ter fé que aquela conquista, que aquele bem material, que aquele resultado financeiro é real. E você tem que mentalizar ele com muita precisão e muita força. Assim que você masterizar aquilo na sua cabeça, aí você vai começar a transparecer isso na vida real, né? Na vida material. Basicamente, nossa mente ela tem um poder muito, muito poderoso. E muita gente não usa isso a seu favor. Se você fica materializando coisas negativas ou coisas que te afastam das conquistas financeiras que você busca, então você vai ter dificuldade para trazê-las em prática. Agora, se você usar a sua cabeça para materializar aquilo que vai te agradar, aquela conquista financeira que você quer, aí sim você vai ter um resultado e uma vida muito mais próspera. Então, usa a mente para manifestar a matéria. Mentaliza aquilo como se já fosse sua posse, né? Imagina que você tá, sei lá, o seu sonho é ter uma Porsche. Mentaliza você pegando a sua Porsche na concessionária, todo o seu passo a passo, você fazendo o pagamento. Imagina você customizando ela do jeito que você quer, se você curte customização, ou se você vai deixar ela original. Imagina, se vamos supor que é uma Porsche conversível, você dirigindo numa rodovia, o vento batendo na sua cara, você escutando uma música. Se você tem um relacionamento, você está lá com a sua amada, dirigindo aquele carro. Então, materializa aquilo na sua cabeça com a maior precisão possível, que aí depois a sua própria cabeça vai começar a te dar o passo a passo para você trazer aquilo como realidade. É muito louco isso. Você botou no seu subconsciente, tornou aquilo como realidade e aquilo como palpável, o seu cérebro vai ver aquilo como natural e vai ser muito mais simples para ele projetar a maneira de você conquistar aquilo. O segundo ensinamento do livro A Ciência de Ficar Rico é criatividade e não competitividade. Exatamente. Qual que é a diferença de criatividade e competitividade? Quando a gente fala de criatividade, é basicamente o processo criativo de se resolver problemas, de trazer grandes soluções que você pode fazer para o seu negócio, né, na sua empresa, com aquilo que você trabalha. Quando você trabalha a criatividade, você enxerga soluções que muitas vezes não foram enxergadas antes. E basicamente aqueles que têm as melhores ideias são aqueles que ganham mais dinheiro, aqueles que resolvem o maior número de problemas. Porém, a competitividade, ela pode te colocar em um problema de escassez. Porque quando a gente cria uma mente competitiva, além da gente violar muitos princípios, né, e princípios cristãos inclusive, né, a gente invejar a pessoa, a gente cobiçar aquilo que é do outro, isso cria uma escassez de que os recursos são limitados. E a gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça de limitação de tudo. Não, o dinheiro é para... O dinheiro está na mão de poucos, o dinheiro ele é limitado. Não, bota na sua cabeça que os recursos são infinitos.
e a gente tem o poder sobre todos esses recursos. Então a gente consegue controlar a matéria da maneira que a gente quer. Se você pensa como um competidor, pensa em tirar do outro, fica fazendo uma comparação, você coloca a sua mente para pensar muito na questão finita dos recursos e que eles vão se acabar e que o dinheiro é para poucas pessoas e que os recursos, né, são para poucas pessoas. Isso vai te atrasar muito na sua construção de riqueza. Então, permita-se ser criativo, explorar esse seu processo criativo de pensar em soluções, pensar em projetos, de botar em prática as novas soluções e tire da sua cabeça aquela competitividade de dar a volta por cima do outro, de estar superior que alguma pessoa, aquela questão da comparação. Não, foca no problema, em como resolver esse problema e não nas pessoas no geral. E bota na sua cabeça que os recursos são infinitos, então a sua criatividade não pode ter limite, porque senão você não vai conseguir explorar tudo isso. Se a gente fosse para 300 anos atrás e a gente falasse que não só o homem conseguiria voar através de uma máquina, mas que seria muito comum e que todos os dias milhares de pessoas estariam voando nos céus, as pessoas iriam dizer que isso é uma loucura, que isso era impossível, mas hoje em dia é muito comum as pessoas pegarem aviões, as pessoas irem para outros países e viajarem para mais de 2 países em um só dia. Mas isso foi porque uma pessoa não limitou o processo criativo dela e não colocou a mente dela em uma escassez competitiva. Então permita usar o processo da criatividade para poder construir as coisas. E o terceiro grande ensinamento que tem no livro A Ciência de Ficar Rico, vou só pegar minha caneta, que caiu aqui. O terceiro grande ensinamento é: 1 grama de prática é mais valiosa do que 1 tonelada de teoria. Isso aqui é muito forte mesmo. Porque pensa comigo, se você às vezes é uma pessoa que tem muito conhecimento, mas você não coloca esse conhecimento em prática, acaba que tu não vai para lugar nenhum. Agora, se você é uma pessoa que pratica, que tenta muitas vezes, pode ser que você vai se lascar bastante, você vai errar muito, você vai tomar muita frustração, mas é questão de tempo até você se alinhar com o seu propósito, se alinhar com aquilo que você está fazendo e você conseguir chegar num resultado. Eu gosto de fazer paralelo com o esporte, porque eu sempre fui um cara do esporte. Vamos pegar o esporte mais comum, o futebol. Cara, eu sou um cara, inclusive, que sou exemplo disso. Eu não cheguei a fazer escolinha de futebol, eu não sou um cara que treinou futebol quando era pequeno, embora eu gostei muito de esporte. Eu entendo pra caramba de futebol. Eu entendo pra caramba do futebol brasileiro, do futebol europeu. Hoje em dia nem tanto, mas teve uma época que eu era muito fanático. Eu torcia na Champions, torcia no Brasileirão, na Liberta. Tava lá torcendo fanáticozão, conhecia o nome dos jogadores. E eu consegui reconhecer o que era um bom jogador, o que era um jogador ruim, o que era a genialidade do futebol de alguém. Mas em si, o meu futebol era uma porcaria. Porque eu não jogava, eu não treinava futebol. Eu tinha meio que um bloqueio, né? Porque pequeno eu nunca fui bom, até por isso que às vezes eu fui pra luta e outros esportes, né? Mas quando eu era pequeno eu nunca fui bom de bola, então eu nem queria insistir nisso, eu não queria treinar. E muitos amigos meus, que às vezes tinham até, por mais que eu não era um cara que tinha aptidão para futebol, às vezes tinham menos aptidão que eu, e hoje em dia jogam muito melhor do que eu, porque eles treinaram, eles colocaram a prática. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida, principalmente para o ramo empresarial. Se você fica cheio de teoria, e não vai para a prática, você não vai a lugar nenhum. Como diz aqui no livro, né? 1 grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Então nada adianta você se encher de conhecimento se você não transbordar esse conhecimento. Então, o homem, ele tem que transbordar, ele tem que botar para fora tudo aquilo que ele sabe. E vou novamente puxando o princípio cristão, né? Se você pode impactar a vida das pessoas, se você tem esse poder e você não faz isso, é omissão, e omissão é pecado. Então, vamos transbordar, vamos pegar aquilo que a gente já sabe, botar em prática, e a prática vai ensinar a gente muito mais. Indo para o nosso quarto ensinamento, esse ensinamento muita coisa que eu li nesse livro, acho que até porque o autor é cristão, acaba batendo com muito princípio cristão, né? Porque o quarto ensinamento que eu coloquei aqui é a questão da gratidão. Inclusive, você vai ver essa questão da gratidão em muitos outros livros, né? Não só na Ciência de Ficar Rico. A gratidão, ela é importante para o homem, não só para o homem cristão, mas principalmente importante para o empresário, porque ela também quebra aquele sentimento de escassez, né? Ela vai contra a escassez, e a escassez é perigosíssima. A escassez, ela vai te tirar dos planos de sucesso que Deus tem para sua vida, vai te tirar de muita conquista que você vai ter, porque, novamente, ela crava na sua cabeça aquele negócio dos recursos serem infinitos, e a gente está extremamente limitado, a gente não consegue ir além disso, a gente não consegue produzir porque tudo é muito limitado. Então, seja grato. E, cara, é aquilo, né? Tem um comentário que eu não lembro quem foi que viu isso, mas eu vi isso na internet algum dia,
que era alguém comentando, né? Se eu te desse 10 milhões de reais, você me agradeceria? Aí, provavelmente, né, você vai dizer que sim, você vai me agradecer se eu te der 10 milhões de reais. E se eu te desse 10 milhões de reais na condição de que amanhã você não acordaria? Você aceitaria essa proposta? Provavelmente você vai dizer que não, né? Porque do que adianta você pegar 10 milhões de reais se no outro dia você vai estar morto? Mas não dá nem para você desfrutar desse dinheiro, não é mesmo? E então quer dizer que você concorda que a vida é mais importante do que o dinheiro. Então por que você agradeceria se eu te desse dinheiro, mas você não agradece por estar vivo todos os dias que você acorda? Isso é uma questão que dá uma cutucada, né, em muita gente. E eu não tô falando só sobre cristianismo, né? Embora eu seja um cara cristão, isso vale para tudo. Às vezes a gente esquece de agradecer as coisas que a gente já tem. Essa época que agora tá uma época mais de frio. Quando você acordar na tua cama, dentro do teu cobertor quentinho no teu quarto, pensa, caramba, tem gente que tá dormindo na rua agora que nenhum cobertor tem só uma caixa de papelão, ou às vezes tá na sujeira, na chuva. Eu tô aqui no conforto do meu quarto, na minha cama, com o meu cobertor bem quentinho. Agradece por isso, agradece por estar vivo. Cara, só agradece. É o ato de agradecer. Eu não tô falando que você tem que agradecer para Deus. Obviamente, se você é cristão como eu, a gente agradece isso ao nosso Pai, ao Deus eterno. Porém, agradeça por tudo que você tem, independente da sua religião, independente da sua crença ou da não existência de crença que você tenha. O rolê é você ser grato, porque a gratidão, ela atrai coisas boas. Aquilo que a gente verbaliza, aquilo que a gente... como a maneira que a gente age, né? Como a gente transborda, traz energias similares. Então, seja grato. Agradeça, independente de tudo, sempre vai ter alguma coisa para você agradecer. E é sempre bom você fazer isso como a primeira coisa do seu dia, para você já deixar a mente livre da escassez e pronta para receber as bênçãos. Então seja grato o tempo todo. O próximo ensinamento, né, o quinto ensinamento do livro A Ciência de Ficar Rico, é intensidade na prática de tudo. Isso aqui é muito massa e eu gosto de fazer aquela citação, né? Se comeis ou bebeis, fazeis tudo pela graça e pela glória de Deus. É isso. Se comeis ou bebeis, fazeis tudo isso pela glória de Deus. É você entender que tudo é uma bênção, tudo é uma glória. Então tudo que você tem que fazer, faça com vontade. Viver na intensidade mesmo, né? Viver com vontade acima de tudo. Isso vai te atrair essa energia. Igual eu falei, a energia que você gera até lei da física, né? Toda ação gera uma reação igual ou oposta. Então se você gera reações positivas, a probabilidade de coisas positivas acontecer com você são muito maiores. E isso vale muito para quando a gente está querendo construir, né, uma grana. Você que é um homem que está buscando construir seu patrimônio, você tem que movimentar energias que vão te auxiliar a conquistar o seu patrimônio. Então você tem que ter vontade nas coisas que você faz. Se for trabalhar, trabalhe pela glória de Deus, trabalhe com intensidade, com amor, com gratidão, com vontade. Se for contribuir para a vida de alguém, contribui com vontade. O seu serviço, ele tem que ser verdadeiro e tem que ter entrega, entendeu? Essa que é a parada. É fazer tudo com intensidade, com vontade, com graça. E aí as coisas vão fluir numa proporção sensacional. É tudo sobre transbordo, né? Para de gotejar. Já estou gotejando muito na sua vida. O que você pode fazer para transbordar? E aqui, ó, falando em transbordo, né? Sexto ensinamento. Transbordo consciente. Entendeu? Não é só você transbordar. É você saber o porquê que você está transbordando, a proporção que aquilo te gera. Então tenha consciência, seja intencional nas atitudes que você tem. Seja intencional em tudo aquilo que você faz. Tudo bem que você faz, no trabalho que você faz, seja intencional na proporção daquilo que você gera. Pense nesse bem positivo, fechou? Isso aqui é uma passagem bem breve para a gente ir para o nosso sétimo e último ensinamento, que é a paixão pelo que é feito. Ah, mas intensidade e paixão é diferente? Sim. Intensidade é você fazer aquilo muito mais vezes voltado com disciplina. Tem que ser feito, então eu vou fazer da melhor maneira que eu consigo. E paixão é você não reclamar de fazer isso. É você amar cada atitude, cada movimento que você gera. Eu, além, né, de produzir
aqui para o YouTube, né? Produzi para a rede social do Professor Lisboa, onde eu falo sobre masculinidade e cristianismo. Também tem meus trabalhos de empreendimento, né, na área comercial. E basicamente eu tenho paixão pela transformação que o meu trabalho gera na vida dos empresários que eu faço contato. Eu consigo ter compreensão de que aquele meu trabalho não só impacta a vida do empresário que eu estou tendo contato, como impacta a minha vida, obviamente, porque eu vou ser remunerado por isso, impacta a vida dos meus familiares, das pessoas que eu amo, dos meus amigos, dos amigos dos familiares daquele empresário, das pessoas que ele contrata. Então eu tenho paixão, eu amo fazer o que eu faço. Então você tem que ter paixão pelo aquilo que você faz. É muito mais fácil você se manter com disciplina e dedicação naquilo que você ama fazer do que naquilo que você faz porque você é obrigado. Não estou dizendo que a gente tem que fugir de obrigações, porque também isso daqui não é uma Disney, né? A vida não é um morango. Mas é você entender que você tem que ser apaixonado pela transformação que você gera na vida das pessoas. E aquilo, né? Esses ensinamentos que eu estou passando sobre esse livro, por mais que o foco do livro, né, é gerar riqueza, já que o livro chama Ciência de Ficar Rico, eu tô falando ele no meu canal, que é um canal focado para homens, porque ele muda a vida dos homens que seguem esses ensinamentos à risca. Então, se você quer se transformar como homem, seja financeiramente, seja pelos princípios, seja ativando sua masculinidade, pela ciência também, aqui eu falo sobre testosterona e sobre outras coisas também, que vão te fortalecer como homem, se inscreve no canal, deixe nos comentários se você já leu o livro, o que você acha do livro A Ciência de Ficar Rico. Pode ser sincero, se você não gosta do livro, pode descer a areia nele aí. E se faltou algum ensinamento que eu não citei que você acha importante, deixe nos comentários também. Comente aí algum livro que você acha que é interessante, que acha que combina comigo, com o meu canal, para eu poder estar trazendo nos próximos vídeos. E é isso. Um abraço, tamo junto.